Olá, pessoal. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Estamos aqui no nosso Diabetes Pergunte para Endócrino, um pouco diferente. E hoje a gente vai receber a Heloísa, do perfil Heloibet, e vamos falar sobre o tema A Vida Não é o Diabetes. Olá! Ei! Tudo bem? Tudo bem? Que honra, não? Que prazer enorme. E muito Ah, obrigada pelo convite. eu que agradeço. 2020 foi conturbado. Eu sempre acompanho aí suas lives, sua maratona aí com a turma. E eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje para bater um papo. Esse pessoal, esse público aqui adora uma pessoa com diabetes, uma Um história docinho. nova, histórias que motivam. Então a turma que adora. E eles pegaram um amor por essas histórias que motivam aí depois da semana do Dia Mundial do Diabetes. Então, é um prazer muito grande te ter aqui, Lu. Que coisa. Como eu Muito falei no Stories, o amor verdadeiro é quando a gente compartilha, quando a gente divide, porque a gente aprende muito mais do que compartilha, a verdade é essa. oh, Olha, quem é a Heloísa? Filha, mãe, esposa, relações públicas antes de advogada, advogada na área em direito à saúde. E aí, pouco mais de 2 anos, eu decidi tirar algo que eu tinha no papel, mas que a vida foi atropelando. Eu falei, não, vou deixar para depois, que foi o projeto Eloibete. Com o intuito justamente de trazer à tona a vida de uma pessoa que convive com uma condição crônica desde os 11 anos. Então, são 35 5 anos anos. de convívio com a Dona Beth, como eu chamo carinhosamente, mas justamente mostrando que a diabetes é uma pequena parte da gente, uma parte que requer cuidados, requer atenção, é dolorido, é sofrido muitas vezes. A gente passa, ainda mais diabético tipo 1, que é quando a gente é criança. Então, essa relação mais harmoniosa, ela vem com a maturidade. Mas isso nunca foi motivo para eu abandonar os meus sonhos, porque nós estamos nessa passagem aqui justamente para escrever a nossa história. E muita gente Escrevemos. acredita que a diabetes ela vem para atrapalhar. Não, talvez ela venha para nos ensinar a sermos mais resilientes, a sermos mais atentos com a nossa saúde, mas eu acredito que ela vem para nos dar um olhar diferente para a vida. E eu quero muito que a minha mãe faça uma live comigo, porque eu lembro de uma passagem só, de ver minha mãe no fogão, com uma espécie de um tubo de ensaio, fazendo assim com a minha urina, e ela colocava algumas coisas, mas isso não me marcou tanto. O que me marcou mesmo foi a glicofita, e eu lembro que teve um desafio de você contar 10 coisas diabéticas, né, da sua vida. E uma das que mais me marcou foi que eu ia ao banheiro para fazer xixi, e meu pai ou minha mãe entravam junto comigo. Era um horror aquilo. Por mais que eu tivesse 11 anos, que situação, né? Você entra para fazer xixi, tem alguém lá com você. E eu ficava horas a fio segurando o xixi justamente para não passar por essa situação. Até que eu descobri o quê? Ah, então peraí. Toda vez que eu fazia xixi, ou eu tinha comido alguma coisa a mais e o xixi indicava que eu estava com a glicose alta, ou eu não tinha comido nada e a glicose ainda continuava alta. Eu falava, peraí, mas eu não fiz nada. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um copo de chá atrás do vaso sanitário. Comecei a questionar meus pais, olha, pera um pouquinho, deixa eu fazer xixi sozinha, né? E aí eu apresentava o copo com o chá para os meus pais. E aí, mais velha, eu fui descobrir, aí a gente começa a aprender que, na verdade, aquela glicose, a glicemia alta, que era o açúcar no xixi, significava toda aquela ansiedade que eu sentia, que é a questão emocional, que eu falo tanto para as pessoas. Não é só uma conta de carboidrato, é claro que isso é uma bússola, é um dos fatores que vai auxiliar no controle, mas que a gente tem que entender que por mais que você não enxergue ou no glicosímetro ou no sensor um resultado que você está buscando, nem sempre isso significa que você fez alguma coisa errada. Mas o corpo é um complexo que nem sempre a gente tem ali decifrado. Exatamente. E a questão que eu sempre falo com os pacientes, né, Lô? A mente, o que está aqui,
né? Domina muito o que está no físico. Sim. E até que as pessoas comecem a entender isso para a vida, não é só para o diabetes, para a vida, exige um tempo para tudo, né? Quantas pessoas aí com 50, 60 anos, independente de ter uma doença crônica, não se acharam ainda, né? Sim. E aí Sim. estão com a questão física, muitas vezes até comprometida com o sofrimento, né, da saúde mental, da saúde física, por não ter uma mente que está aí amadurecida para uma realidade, né? Então essa experiência que você teve, eu sempre, principalmente quando a gente está aí com os adolescentes, os adultos jovens, que não sabem de que você está falando, né? Assim como muitos dos que terão diagnóstico de diabetes daqui 1 a 2 décadas, acho que até muito antes disso, vão olhar para trás e na hora que você falar de furar o dedo para extrair uma gota, eles vão olhar e vão falar assim: o quê? Você via sangue? Você precisava arrancar sangue do seu corpo para medir uma glicose? Isso é muito engraçado, porque é uma evolução muito maravilhosa e que conta uma história, né, Lô? Conta a história da sua vida com diabetes. Conta a história da vida com diabetes, conta essa questão que você colocou muito bem de olhar a vida através da diabetes, né? O que tá me colocando à prova assim? Eu acho que a diabetes traz uma maturidade mais cedo. Uma vez eu lembro que uma mãe pâncreas me ligou, muito querida, a Lília. Ela tem uma filha diabética que acho que tem 14 anos. Ela falou: Elô, me conta como é que é ser mãe pâncreas. Eu falei: então, Li, eu não tenho filhas diabéticas, né? Eu sou uma mulher que foi uma criança diabética e hoje, sendo mãe, eu entendo muito o que passou na cabeça dos meus pais. Mas era interessante porque isso é uma coisa que tem muita ciência. Eu queria poupar os meus pais de um sofrimento que eu via que eles tinham, mas que eu não entendia o porquê. Olha que coisa louca, porque eu não tinha ideia do que era. Se eu falar da minha filha mais velha, que tem 6 anos, eu tenho uma de 6 e uma de 4, a minha filha de 6 é muito mais madura do que eu aos 11 anos, 35 anos atrás. Então eu era uma menina, completamente menina, inexperiente. Então todo mundo me perguntava: Elô, o que você tem? Ah, tô diabética. Mas o diabética não tinha o significado, né? A grandiosidade do que é isso na sua vida veio ao longo do tempo. Tem gente que me perguntou: nossa, mas são 35 anos, você sabe tudo? Não sei nada. Cada dia eu aprendo mais, porque o meu corpo está em constante transformação. Ele está envelhecendo. E a mente, eu não sou a mesma pessoa antes da pandemia. Então a gente tem que estar aberto para isso, estar aberto para se conhecer. É o que eu falo várias vezes, a pandemia trouxe esse olhar que muitas vezes estava esquecido pela rotina da vida. Então, você tem que saber que a vida não é só diabetes, mas o impacto da vida como um todo não pode fazer com que você descuide dela. Então ontem eu precisava respirar. Falei: o que eu estou precisando? Eu estava respirando e estou escrevendo um texto sobre isso. Porque é uma reflexão que eu acho que vem além do que nós estamos passando agora, que é o que você faz maravilhosamente. O ponto de partida para quem é diabético ou não, para qualquer pessoa, é a educação. É educação. E aí uma coisa que eu falo muito, você até usou aí uma frase que eu falo muito com os pacientes, que eles falam assim: mas a sobrecarga é muito grande, ter diabetes não é fácil. E eu sempre falo com o pessoal assim: gente, a vida impacta mais o diabetes do que o diabetes impacta a vida. Então vamos colocar todos os pingos nos is para dar os nomes corretos para as coisas. E às vezes a mente da gente, ela se confunde. Eu tenho uma formação na área de coaching, Elô, que eu só uso para a saúde, né? Não uso. Infelizmente, eu não tenho tempo suficiente para exercer esta profissão. Então, eu exerço ela de uma forma misturada na área acadêmica e na área de saúde.
Mas eu falo que uma coisa que essa formação me trouxe ainda mais foi a necessidade que a gente precisa de ter clareza em tudo na vida da gente. Falta muita clareza, né, para a gente poder estabelecer o que exatamente é o que na vida da gente. Eu vejo muito isso nas doenças crônicas, o quanto que às vezes a confusão da vida, ela até dá para a pessoa a sensação de que é o diabetes que toma conta da vida. E não que a vida e todos os outros fatores que podem alterar o valor de uma glicose e o controle é que são predominantes. Sim. Né? Então eu falo muitas vezes assim com os pacientes, você já imaginou que coisa impressionante que é ver o valor de uma glicose? Aí as pessoas falam assim, como assim, doutora? Não é só furar o dedo ou passar o sensor? Eu falei, não. Quando você está vendo uma glicose, você precisa entender que você está vendo sua vida inteira, tudo que está te acontecendo, Naquilo da ali. hora que você foi dormir ontem, né? Nem da hora que você acordou, né? É? Porque até a noite de sono impacta. Da hora que você deitou ontem, até a hora que você viu essa primeira glicose, da hora que você viu a segunda, que você viu a terceira, a gente precisa ter em mente que você está vendo tudo. Você está vendo sua noite de sono, você está vendo seu colchão, seu travesseiro, se eles são confortáveis, se você teve uma boa noite de sono. Você está vendo aquela geladeira que você abriu de manhã e que tem dia que ela está cheia, tem dia que ela está com o alimento adequado, tem dia que nem tanto, e você pega qualquer coisa e daqui a pouco você vai tomar um café. Você tá vendo o vizinho que acordou mal-humorado e não te deu bom dia no elevador, não é? E aí você já saiu querendo xingar ele. O trânsito que tá ruim, a reportagem de Manaus, o casamento que não tá tão bom, o namorado que tá reclamando. Aí você vai juntando tudo. Aí você chega no emprego, tem colega bem-humorado, tem colega mal-humorado, teve gente que entregou o serviço, teve gente que não entregou. Aí eu vou dando os exemplos pro povo, e tem gente que fala assim, uai, então não tem jeito mesmo. Não, doutor, não tem jeito de achar que tudo é diabetes. O resumo de achar que tudo é diabetes traz um peso que ela não tem. Exatamente. E aí na hora que a gente vai olhar o quanto que na vida a gente precisa evoluir todo dia, melhorar todo dia, o principal combatente, né, o principal combate que a gente precisa lutar todos os dias é com a gente mesmo, né? É melhorar, é evoluir, é lidar com o nosso dia a dia, com todas as nossas dificuldades. Então, na hora que a gente pensa que tudo isso aí está num resultado, né? É muita A gente coisa. é muita coisa. E isso no consultório, a gente tem mais dificuldade de trazer clareza para os familiares e para as pessoas com diabetes. Por quê? Olha o resultado, e eu falo que tinha que ter um jeito de fazer uma lavagem cerebral. Porque a primeira coisa que o povo pensa é o que eu comi de errado e o que eu apliquei de errado. E tem gente que para só nessas duas perguntas, Elô. Então, porque eu falo assim, a hora que você se autoconhecer, que antigamente era a questão da autoajuda, que as pessoas até banalizavam um pouco, imagina autoajuda, coisa piegas. Não, é importante. Porque às vezes para o autoconhecimento eu preciso de uma ajuda que seja externa, ou que seja a minha disponibilidade em me olhar e me aceitar como eu sou. Eu acho que a grande questão é, será que eu preciso me olhar e me aceitar como uma pessoa que tem diabetes? Ou me aceitar como Heloísa nas minhas qualidades e nos meus defeitos? Não sou boa em tudo, tenho aqui os meus perrengues, né? Como todo mundo, sou casada, tenho 2 filhas, passei a fase da adolescência, passei a fase de mulher, passo ainda. Então é isso. Na verdade, se conhecer é um passo para você entender o que isso impacta sim na sua diabetes. Né? Você conseguir pegar o seu sensor ou a sua
glicemia na ponta de dedo e falar, puxa vida, eu já esperava esse resultado porque eu estava angustiada. E o que eu vou fazer com esse resultado? Vou aqui a cada 2 horas fazer a ponta de dedo, vou fazer o sensor, vou corrigir, e se eu errar na correção, tudo bem. E aí, porque a gente, é engraçado, isso vem muito com o que as pessoas falam da variabilidade glicêmica, que até hoje eu, suo a camisa, porque depende, é o dia, é a questão da TPM na mulher, tem uma série de fatores que nós temos que aceitar como, às vezes, algo que a gente não tem tanto controle. Eu acho que permitir que somos falíveis é um passo importante, porque eu fiz um post há um tempo atrás, não sei se você viu, falando, você tem se olhado com compaixão? Porque as pessoas olham os outros com compaixão. E eu me coloco nisso. Quantas vezes eu me olhei só me cobrando? Eu sou virginiana, autocrítica, nunca tá bom. E eu deixei já de fazer muitas coisas achando que não estava bom, mas era bom para outras pessoas, poderia não ser para mim. Então eu deixei esse olhar um pouco de lado para me permitir fazer mesmo achando que não tá bom. O feito é melhor que perfeito. Não é? Não é? O feito é melhor que perfeito, né? O ótimo, eu falo pro pessoal, o ótimo é inimigo do bom, porque você busca tanto o perfeito que você não faz nada, né? Então, eu acho que são questões do dia a dia que a gente precisa entender dentro do processo educacional, principalmente quando a gente está falando dos pais, né, Lu? Porque os pais das crianças e adolescentes, eles, além do amor, do cuidado e da responsabilidade do cuidado, eles também têm aquela questão da mentalização do futuro do filho, né? Aquilo que você quer para o seu filho ou que você planejou para ele desde antes do nascimento. Sim. E que com o diabetes, muitas vezes, os pais se deparam naquele confronto, né? Será que o meu filho vai conseguir fazer todas essas coisas, tendo um diabetes desde criança? Vai. E a busca dessa perfeição, né? Eu digo assim, e a busca daquela perfeição de fazer tudo 100%, ela é muito frustrante, porque na vida nada é 100%. Na vida você não tem garantia de nada, né? É o que eu falo, você tem garantia de que, olha, eu vou planejar, sei lá, eu queria ser professora. E é um sonho que eu tenho até hoje, mas acabei indo para a área de relações públicas, depois para direito. Mas assim, será que tudo aquilo que você planeja, você vai obter o sucesso? E às vezes que bom que você não obteve o sucesso, porque te abriu para outras oportunidades. Imagina se eu iria imaginar, há 5 anos atrás, que eu estaria com um projeto nas mídias sociais, fazendo entrevista, colocando, expondo a minha vida. Então, às vezes não, acho que na maioria das vezes, essas surpresas são muito boas. Se a vida fosse muito certinha, se fosse um livro já escrito, que graça ia ter? A graça é a gente escrever. Né? Tem gente que fala, Elô, você está muito bem com 46 anos. Eu falei, olha, eu não trocaria nada. Eu não trocaria uma cicatriz, eu não trocaria uma ruga. Elô é fruto de tudo que eu vivi. Das coisas boas, das coisas ruins. Eu fui mãe aos 42 anos. A doutora sabe o quanto é para uma mãe, para uma mulher diabética. Que a leveza e a forma como a gente enxerga é que torna as coisas diferentes, né? Então, essa questão que você falou da resiliência, de uma adaptação que envolve toda a vida. Por quê? Ter diabetes ou não ter diabetes, ter um câncer ou não ter um câncer, ter uma doença ortopédica grave, debilitante ou não ter, a gente vê claramente na prática que a diferença é a forma como a pessoa recebe e vive com aquilo. E o mais impressionante, gente, é que é da pessoa, não é relativo ao diagnóstico. Porque quando a pessoa é resiliente para a vida e está amadurecendo em outros sentidos, seja um diabetes, uma doença ortopédica, um câncer, o recebimento daquela notícia, como qualquer outra notícia que não seja
agradável, né, que não seja que você queria receber, o enfrentamento, ele vem do amadurecimento, né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente até posta muitas coisas sobre qualidade de vida e fala muito sobre isso, porque a resiliência e essa aceitação e o enfrentamento, gente, eles são treináveis, você não precisa nascer com ele, né? Sim. Eles são treináveis. E ter uma boa qualidade de vida, fazer exercício físico, meditar, ler, dormir bem, são fatores, são contribuidores para que vocês aprendam a ser mais resilientes. E olha que ano abençoado 2020, onde nós que estamos aqui, né, com tudo isso que está acontecendo, como que a gente está tendo oportunidade de enxergar as coisas de um outro jeito, né? De aprender, de amadurecer, de conviver mais com as pessoas e ter outras chances, né? Como você mesmo mesmo de longe, a gente aprendeu a transformar o amor. Não precisa ser aquela coisa só do... Porque a gente tem isso, né? A gente se encontra semana que vem, não, a gente se encontra daqui 2 dias e não encontrava. E a necessidade de estar próximo trouxe algo que nós nunca nem lembrávamos. O que a tecnologia está proporcionando através de uma ligação de vídeo. Exatamente. Para a gente provar que o tema que a gente escolheu aqui, né, a vida não é o diabetes, a gente precisa escrever essa frase bem grande. Eu falo muito isso com os pacientes. Gente, escreve na parede, na geladeira, ó, a minha vida não é o diabetes, a vida do meu filho não é o diabetes. E é muito comum no consultório as pessoas falarem assim, ó, estou vivendo, não sei se você já escutou aí em alguma live, estou vivendo em função do diabetes. Já escutou isso, Elô? Já e muitos pais, que eu entendo hoje sendo mãe, eu imagino, não é? Não passo por isso. Mas acredito que os pais passem isso muito no começo do diagnóstico, na fase mais crucial, que é a adaptação. Por isso que eu batalho tanto. Precisa haver um amparo para os pais, para os familiares, para os amigos, porque eu sou fruto de tudo isso que eu tive. Quando eu comecei o projeto, foi muito interessante, porque alguns amigos me ligaram e falaram, mas Elô, por que você vai falar de diabetes? Isso é uma coisa tão natural. Eu falei, natural para vocês, que conviveram comigo. E eu falo sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre levei a minha realidade para eles. Então, o normal era o quê? Cada um traz a sua. E a mistura dessas realidades se torna, assim, o abraço coletivo, o abraço inclusivo. Porque a hora que você, sim, começa a ter preconceito com a sua condição, se você acha que a diabetes se resume na sua vida, você necessariamente está colocando para o outro a possibilidade dele te enxergar com essa resistência. Né? O preconceito, eu falo que o preconceito vem muito da pessoa, porque você permite que ela comece a te olhar diferente. Eu nunca permiti isso. Olha, é o seguinte, nós vamos pra balada, eu vou beber. Mas se vocês começarem a perceber que eu tô mal, tá aqui, ó, meu glicosímetro, vocês peguem. Sempre ensinei meus amigos, façam a minha ponta de dedo, pelo amor de Deus, porque eu não sei se eu vou estar com falta de açúcar ou com excesso de açúcar, tá bom? Tô inconsciente, faz também. Tem o mel, olha, se eu estiver inconsciente, coloca, massageia a bochecha, porque a minha função é essa. Eu tenho que falar para as pessoas, a Heloísa é essa pessoa que tem este detalhe importante. Né? Eu brinco assim, a Beth da Elô não é a Beth do João, não é a Beth da Maria, porque a Beth é uma parte importante, mas ela não substitui quem eu sou. Eu sou Maria Heloísa Martins Casmalieri Pereira. Não é? E você sabe, tem uma técnica que a gente utiliza muito quando os pacientes falam isso, porque isso a gente escuta assim, se eu não escutar todo dia, pelo menos algumas vezes na semana, eu ouço as pessoas falarem isso, né? Que eu estava vivendo em função do diabetes. Aí a gente começa, né? Que é um bom treinamento para a gente se fazer, quando a gente começa
a sobrecarregar demais a vida. E para quem cuida de uma pessoa com diabetes, também quando ouve esse tipo de coisa, né? A pessoa fala assim, eu estou vivendo em função do diabetes. Aí eu falo, quem está cuidando de sua casa? Eu. Você está trabalhando? Estou. Quantas horas por dia você trabalha? Tantas. Você é casada? Sou. Seu marido não te demanda nada em casa? Nossa, doutora, pelo amor de Deus, desde quando marido não demanda? Mas que Você tem filho? menino? Você tem menino? Tenho. Eles são emancipados? Não, eu que cuido. Então, peraí, então vamos começar de novo. Então você está me dizendo que você está vivendo em função do diabetes? Doutora, pensando melhor agora eu não tô, não. Pensando melhor agora, eu tô achando até que eu tô precisando dedicar mais um pouco pro diabetes. Ouve, né? eu vejo esses grupos de mães pâncreas que eu sou assim apaixonada, que é uma troca, e é uma troca de ter a liberdade de falar, olha, vê se é por aí, acho que não é bem por aí, pensa desse jeito, porque essa troca que vai fazer com que essas mães, e eu falo como filha, né, uma menina que teve diabetes, que está aqui com a mãe presente, eu falo, eu sou fruto da minha mãe, né? Eu sei que eu não chegaria aqui se não fosse uma coisa, o amor que ela me deu, entre erros e acertos, que se eu que sou eu, que convivo com diabetes há 35 anos, erro ainda e não tenho vergonha de falar, porque ninguém nunca vai falar assim, olha, eu sei tudo do diabetes, não dá para saber tudo. Misericórdia. Então, é isso, eu falo para elas, tenham a consciência que vocês estão dando o seu melhor, que é o amor incondicional que faz com que a gente voe sozinho. Eu voei sozinha, porque eu também sei que a hora que eu caí, ela tá lá. Eles estavam lá. E esse é o melhor, é o melhor abraço, é a melhor mão estendida que você pode ter. Que é esse amor incondicional, independentemente da sua idade. Eu sei que minha mãe tá lá. Se eu ligar para ela, ela vai falar, mãe, olha, tô aqui meio... não tô muito boa, peraí. Dá um jeito, é isso. Né? É ter a consciência que a vida, ela tem os seus altos e baixos, a gente vai aprendendo entre erros e acertos, e a diabetes vai acompanhando isso. A gente aprende no diabetes e a gente aprende em todo o restante, né, gente? Porque a vida é um aprendizado. E uma coisa que a gente também fala muito aqui na página, Lô, é o hábito que o ser humano tem de se agarrar no que aconteceu 2 minutos atrás, no passado. Mas não desagarra de jeito nenhum. Eu falo que tinha que ter um remédio para esse negócio aí, para essa libertação, né? Porque um erro num cálculo de ontem, uma dose diferente, uma contagem de carboidratos que não foi tão boa, uma transgressão alimentar, as pessoas arrastam por dias, semanas ou meses aquela imagem como se isso fosse um pecado capital, um crime, né, inafiançável. E a gente precisa ter mais compaixão, como você mesmo disse com a gente, de que errar faz parte da vida e que o que está valendo aqui é agora que a gente tem que fazer melhor. Não, você sabe que uma coisa que me preocupava muito, agora eu dei uma parada, mas eu coloco ainda. Eu sempre coloquei todas as minhas glicemias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E muita gente que nem é diabética fala, Elô, não imaginava que era assim. Eu falei, é assim. E tudo bem. Mas para as pessoas entenderem que é óbvio que a nossa meta é ficar dentro do alvo, né? Porque a gente sabe que quanto mais você está nesse alvo, melhor. As pessoas têm muito medo das complicações do diabetes. E a minha bandeira é a questão muito do pé diabético, que eu convivo com isso. E fui estudar muito, eu sou uma curiosa, não sou da área da saúde, mas eu sou curiosa por isso. Então eu levanto a bandeira, 80% dos casos de úlceras e de amputações são evitáveis. Por quê? Porque quanto mais você se abre para se conhecer e saber tudo aquilo que ela pode trazer, ela te traz uma consciência de escolhas mais acertadas, mas isso não significa sucesso na maioria. Então é isso, você fala uma coisa importantíssima, porque esquece, já foi. O que eu vou aprender com essa glicemia errada? Uma contagem de carboidrato errada? Pode ser. Uma gripe incubada? Também pode ser. Porque eu fiz uma vez uma experiência que todo dia
eu comia. Aliás, eu quase como sempre as mesmas coisas, mas eu comi exatamente a mesma quantidade das mesmas coisas durante uma semana. Quem disse que eu tomei insulina igual? Não é Nunca. igual, nunca. E aí você fala, pô, deveria ter os resultados iguaizinhos. É. Não, porque depende se seu organismo... Olha, eu não posso comer mamão, eu falo sempre isso. Eu tenho um problema sério de intestino preso, meu marido é viciado em mamão e ele falou, come mamão, que mamão faz bem. Eu como mamão, tomo a insulina que precisa do carboidrato e nunca dá certo. Eu descobri que eu devo ter alguma falha no meu organismo, ou de absorção, ou eu não produzo enzima, sei lá. Então, mamão é uma coisa que quando eu como, eu sei que eu vou, ó, e tudo bem. Vai falar que mamão não é bom para diabético? Nunca. O mamão para mim. Então, o que eu falo para o diabético é que a gente sai de uma planilha geral. E o que eu vejo, que eu admiro demais, eu já tinha ouvido falar de você pela Ju, Diário de Mãe Pâncreas, pela Rose, é essa abertura do profissional e ouvir o paciente. Porque eu acho que essa é uma combinação imbatível. Porque cada paciente vai responder de uma forma diferente. Então, essa planilha geral, ela vai tomando a forma da Elô, ela vai tomando a forma da Janice, ela vai tomando a forma do Davi. Então, é isso, é entender que dentro desse mundo novo que vai se apresentar, você vai descobrir o seu lugar. E ao mesmo tempo que você descobre o seu lugar com a diabetes, você descobre o seu lugar no mundo. No mundo, é um aprendizado. Eu falo muito isso com os pacientes. O diabetes está te dando uma oportunidade de ter qualidades e características aprendíveis durante a vida que talvez você não viesse a ter se você não tivesse diabetes. Então, é aquele aprendizado, é aquela resiliência que a gente precisa amadurecer. E uma coisa que eu falo muito com os colegas na área de saúde, Heloísa, eu coordeno um ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. A gente tem os médicos, né, que estão em formação, os residentes. E às vezes, com muita frequência, principalmente quando eles estão começando a residência, eles chegam com um diário de glicose que é indecifrável, né? E qual que é o erro do profissional de saúde? Ele quer decifrar aquele diário. Aí, como eles não conseguem, eles fazem assim, ó, toma que é seu. Aí eu olho e falo assim, o que você está precisando que eu faça? Não, eu quero que você me explique. Explicar o quê? Moço, mas eu não tenho como te explicar isso aqui. Você tem que voltar lá no paciente e é ele que tem que decifrar com você o que pode te ajudar. Porque cada pessoa é de um jeito. O diário de glicose de um, ele pode ter os mesmos números do outro, mas ele está contando uma história diferente da outra pessoa. Então, é o contexto geral do tratamento, é aquele autogerenciamento do diabetes com a vida da pessoa que tem diabetes, é que vai fazer sentido no resultado final. Né? Então, tem paciente que chega no mês com a mesma dose de insulina, tem uma glicada de 6,9. Daqui 6 meses ele volta com a mesma dose, a glicada tá 8 e pouco. Isso é insulina? Isso não é insulina, isso é a vida. Né? Isso é a vida. Isso é a vida. É. Eu falo que a pandemia foi um aprendizado de vida e um aprendizado na Beth. Eu nunca tive 6,5. Nunca. Só grávida eu consegui alcançar 6,6. Eu falo que é uma dádiva, porque quando você sabe que um outro ser depende de você, você move mundos e fundos. Há 2 semanas atrás eu fiz o exame de novo, eu tô com 6,3. Olha o que o autoconhecimento me trouxe. O que a compaixão também trouxe. Então, o fato de eu não me cobrar tanto, olha a leveza que trouxe até para a hemoglobina glicada. Óbvio. Eu estava ouvindo outro dia que hoje até estão mudando um pouco os parâmetros da hemoglobina glicada com a realidade da estabilidade do paciente. Até uma amiga também doce falou, Elô, nossa, eu fui ver, minha glicada tá um horror. Falei, você tem consciência de que você tá se tratando? Ela falou, eu diminui muito a hipo. Eu falei, pergunta pro seu médico se não é importante a diminuição. Eu tenho muita hipoglicemia ainda. Mais do que eu gostaria. Então é uma coisa que eu estou tentando ajustar. Mas são
estigmas, são fatores que as pessoas colocam como metas e que às vezes não são tão boas, tão benéficas, né? Ah, eu preciso ter um unicórnio 5 vezes por dia, para quem não sabe, é o 100 na ponta do dedo ou no sensor. Se tiver, ótimo, mas por que se você não tiver dentro do alvo, também não tá bom? E eu falo com você assim, eu até arrepio na hora que eu escuto essa história de unicórnio. Eu tenho Principalmente até uma dor... nas mídias, doutora Janice. Eu falei assim, eu tenho até uma dor no peito na hora que eu vejo aqueles unicórnios voando pelo Instagram. Que eu fico pensando assim, Jesus amado, o que será que uma pessoa que não está educada em diabetes está entendendo na hora que vê a glorificação de 3 dígitos em um glicosímetro com um bicho com chifre do lado? Eu só fico me perguntando Posso isso. colocar uma pimenta? Posso colocar uma pimenta? Pode. E aí eu quero que você venha com todo o teu conhecimento de causa, de como médica. Eu sou muito fiel aos meus valores. Eu sou uma mulher de 46 anos. Eu sei que eu tive já trajetória de adolescente, de mais menina, mas eu falo muito para as pessoas, cuidado, muito cuidado com o que vocês falam. Muito cuidado com aquilo que vocês prescrevem, porque nós não estamos aqui para prescrever. Então, outro dia eu coloquei que o Libre está aqui, né? Eu coloquei. Eu tive o cuidado de explicar, gente, olha, este não é um local indicado para o Libre. Eu estou procurando novos locais, me aventurando, porque eu tenho uma pele mais fibrosa. Minha pele parece dura, mas eu tomei 25 anos de injeção intramuscular. Então, o que me causa um pouco de... Como é que eu posso dizer? Eu fico meio incomodada, porque eu sei que as pessoas não estão falando com uma má intenção. Mas justamente você tem que pensar o que o seu público... Porque a hora que eu me expus, eu sabia dessa minha responsabilidade. O que meu público vai interpretar daquilo que eu estou falando? Porque é óbvio que eu também coloco lá o unicórnio, mas eu também coloco lá os 274 que eu acordei sem comer à noite. E no meio da noite com 130. Gente, o que aconteceu? Eu não sei. Vamos ver o que farei agora, daqui para frente. De olho na Beth, foco, fé, vamos firme. Porque esta coisa dessa vida utópica, e não é só no mundo da diabetes, as mídias sociais vêm trazendo isso há muito tempo, é muito perigoso. Porque as pessoas estão vivendo a vida de outras e quando chega à noite no travesseiro para dormir, ele começa a se deparar com uma vida que ele não gosta, que é a dele. E que ele deveria gostar sim. E pensar o que eu preciso fazer para dentro da minha realidade mudar ou melhorar aquilo que eu não gosto. Porque se eu estou gostando da vida do outro e não estou dando bola para a minha, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, essa consciência só vem através da educação. E é isso, educação nas escolas. Você precisa educar as crianças a abraçarem a diversidade. Qual é a forma da gente alcançar a igualdade? Isso o direito me trouxe, não foi a diabetes, o direito me trouxe. Da forma desigual, porque somos diferentes. Eu não posso querer que uma pessoa tenha o mesmo resultado que eu. Eu não posso querer que a pessoa tenha o meu tratamento, porque o meu tratamento talvez não dê certo para ela. Então é entender que aqui nós estamos para compartilhar. Por isso que eu acho que é tão precioso. Compartilhamento é um acalento. É um abraço para falar, puxa, você passa por dificuldade, eu também. Mas vamos tentar transformar essa dificuldade em algo bom? Num caminho que a gente tem orgulho e que eu estou traçando, que você está traçando, não passe essa responsabilidade para outra pessoa. Né? A mídia traz essa coisa do rótulo, né? Eu falo muito, eu tô bem, né? Tô maquiada, tô apresentável, ó, vim com a doutora Janice, tenho que estar. Mas durante o dia eu tô acabada, eu acordo com olheira, acordo inchado, um olho mais baixo que o outro, cansada, mal-humorada, briguei com o marido. E esses fatores não são ligados à diabetes. É o que você falou, é a vida que vai impactar no resultado da diabetes. Mas e a gente vai aprender quando a gente aceitar que a vida é assim, né?
Aí até tem um paciente que esse dia ligou para mim e falou assim, doutora, tá acontecendo isso. A lista foi tão grande que eu quase custava para ler, porque entrou mensagem de WhatsApp e um áudio. Eu falei, eu vou acabar de ler isso aqui amanhã. Aí, por fim, ele perguntou assim, o que eu faço para controlar meu diabetes? Eu falei assim, você quer saber mesmo? Medita, meu filho, porque com esse tanto de coisa, não tem insulina que tem sucesso. Vamos meditar, vamos fazer uma terapia, vamos procurar um plano B, porque não tá fácil, não. Né? Pra Então eu ninguém, falo né? que ninguém. Né? Então é esse contexto. Uns vão ter uma dor de cabeça, né? Uma cefaleia. Outros vão ter um pico de glicose. Isso. Outros estão desenvolvendo transtornos alimentares na pandemia. Outros, depressão. Outros, ansiedade generalizada. Outros estão tendo glicose mais elevada. Outros estão com a glicose mais baixa. Né? Cada um, Responde né? de um jeito. Isso, porque a vida impacta de uma forma individual. As coisas não são iguais para todo mundo. Então E eu que falo maravilha, né? E que maravilha. Que maravilha, exatamente. Agora, a gente sempre pode abrir o horizonte e se perguntar. O de sempre, gente, que é uma coisa que a gente fala muito aqui nos posts. O que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem para estar melhor, né? E às vezes os pacientes não entendem, né? Este outro lado do diabetes, por quê? Porque às vezes na mídia social se vê muito número, não se vê a qualidade do controle, se vê o controle numérico, que é importante sim. Mas se ele vier em detrimento de um outro lado do diabetes, que seja muito massacrante, que seja muito pesado, em médio e longo prazo você vai perder o número também. Porque a alma não sustenta, né? Mentalmente a pessoa não sustenta. Então, no dia a dia, a gente equilibrar isso em família, ter esse compartilhamento do que está acontecendo com os amigos, com a família, que são as pessoas que estão do seu lado muito mais tempo do que a sua equipe de saúde. Por mais que ela seja próxima de você, né? Por mais que ela seja próxima de você. Né? Então, às vezes o paciente fala assim, doutora, eu converso muito mais com você do que com a minha mãe, com meu pai, com meu namorado. Mas é claro. Eu não sou do seu círculo do dia a dia. Muitas coisas serão mais fáceis você desembuchar comigo do que com uma pessoa que já vem cheia de julgamentos, né? De opiniões. Então, isso é uma coisa importante das pessoas pensarem. Mas e o diabetes do outro não é o meu. Não é, mas é a vida também, né, doutora Janice? É você ouvir o ponto de vista do outro. Porque às vezes você pode estar diante... eu sempre falo, tem uma série do Netflix, eu não sei se ainda tem, mas chamada Affair, de paquera. E era de um rapaz casado com filhos, ele começa a paquerar uma garçonete que a família para fazer um lanche e ele fica apaixonado pela moça. Mas todo episódio contam os três lados, dele, da mulher e da moça, da garçonete. A história não é igual, porque cada um enxerga de uma forma diferente. As conversas são diferentes, a forma como eles estão vestidos é diferente. Então veja como a vida é complexa, como o olhar é grandioso, porque cada um enxerga da forma que atende aquilo que você está precisando naquele momento. Então, permita ouvir o outro, que talvez o outro consiga te alertar de algo que você deixou passar. Exatamente, Lu. E na prática, isso para as famílias principalmente, quando chega um diagnóstico, isso é muito importante, né? Porque o diabetes é um diagnóstico familiar. Por mais que você seja uma pessoa sozinha, o diabetes é um diagnóstico familiar. Mesmo que a sua família seja seu vizinho, seja seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, aquilo que você instituiu como a sua família naquele momento, né, a pessoa mais próxima. E
não é uma coisa nova só para você, né? É uma novidade para todo mundo que te cerca. E a vida vai continuar, né? Eu falo muito isso com os pacientes. Muita gente que foi diagnosticada durante a pandemia tem uma aflição muito grande. O que será de mim quando eu voltar para a escola? Quando as aulas voltarem? Quando eu voltar a trabalhar presencial com esta vida nova, né? Então, com essa situação nova para apresentar para as pessoas. Então, as pessoas se afligem muito como se a vida fosse o diabetes, né? Como se você não fosse o mesmo funcionário, o mesmo autônomo, a pessoa que está exercendo o seu trabalho, um estudante com o diabetes, né? Então, essa é uma coisa que a gente gosta de deixar essa mensagem, porque não enxergar este lado, né, de que a vida não é o diabetes, e na verdade é bem o contrário, né? É a vida que impacta mais o diabetes. A gente já discutiu muito aqui, que são mais de 42 fatores que podem alterar o diabetes no dia a dia, e que a gente precisa se perguntar na hora que vê o resultado, em vez de já falar, o que eu errei? O que eu apliquei de errado? O É que eu sempre comi de culpa, errado? né? É sempre essa coisa da Culpa. culpa. Mas eu que errei. Olha, então é isso. Por que a gente sofre por antecipação? Eu falo que existem algumas frases que eu adotei que a gente tem que levar na brincadeira até para quebrar um pouco quebrar essa resistência que as pessoas têm de repente de ouvir algo novo. Olha, sou doce por natureza, viu, gente? Sou mais docinha que vocês. E é levar na brincadeira porque a pessoa vai receber de uma forma mais leve. Porque eu estou brincando com algo que faz parte de mim, que vai impactar, que eu vou ter que contar como lidar numa hipoglicemia, mas de uma forma leve. Então a pessoa vai te encarar de uma forma leve e vai trazer essa realidade para junto dela de uma forma mais carinhosa também. Porque a hora que você se fecha e começa a pensar dessa forma meio muito dura consigo mesmo, você como pai, você como mãe, vai sentindo a demanda do seu filho dele querer mais autonomia para as coisas. Tem que ser natural, como tudo nessa vida. E eu me encontrei no projeto. Eu supri uma necessidade que sempre me incomodava. Eu não tinha encontrado ainda o que eu queria fazer de uma forma plena. E o propósito do projeto me trouxe uma família azul imensa. Pessoas que eu nunca tive o prazer de encontrar pessoalmente, mas que hoje eu posso chamar de família, de amigos queridos, que eu falo quase todos os dias. E que me alimentam. Propósito, né? E é o propósito. Eu falo que uma vida com propósito, quando você acha o seu propósito, você encontra a sua vida. E você, doutora Janice, é um ser humano que com a sua generosidade tem trazido todo o conhecimento em prol da educação que fará a diferença para todo e qualquer ser humano. Não é só para o diabético. Para o diabético, sim, que a gente tem um guarda-chuva porque é a nossa causa. Mas é para qualquer pessoa. Então, realmente me senti honrada. Falei para a Ju, Ju, você não sabe quem me chamou, doutora Janice. Nossa, eu que agradeço, assim, a pandemia, quem me conhece, assim, mais do dia a dia, sabe que eu nem álbum de formatura tenho, porque eu não gosto de foto. Nunca gostei de vídeo, nunca tinha feito uma live na minha vida, nada. Olha e não gosto, assim, nem foto eu gostava de tirar, todo mundo sabe. E com a pandemia, a gente se viu em uma nova situação que era enfrenta ou não vai para frente. Né? A gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver, para todo mundo sobreviver junto. E um dia eu liguei uma live e tinha uma pessoa que eu até sigo, né, da área de marketing, que falou assim: você aí, desse jeito, Elô, você aí que tá me ouvindo, que tá no banheiro com o celular, que tá lavando prato e que não tá usando a mídia social para falar para o mundo, para as pessoas que precisam aquilo que está guardado dentro de você. Sabe o que você é? Um egoísta. E acabou com a gente na live. Eu parei, larguei o que eu estava fazendo e fiquei assim, não, gente, egoísta eu não sou. Não é possível. E ela foi falando, e eu falei, não. Então eu vou pegar ali, peguei meu WhatsApp, tudo que eu tinha enrolado para fazer live,
e comecei a falar com o povo. Pode pôr aí que eu vou fazer. Que dia que é esse trem? Até que hoje, tem dia que eu até esqueço, Elô. Eu sento aqui e do jeito que eu tô, na hora que eu olho o povo arrumado, eu falo assim, gente, eu devo estar ficando louca nessa pandemia. Descabelada com Lindíssima, esse nada disso, tá linda. E olha, não foi uma chance de aprender algo novo? Eu, Foi eu, uma eu sempre transformação. Eu sempre fui comunicativa, eu fiz relações públicas, sempre falo pra caramba, né? Imagina se não. Mas eu nunca tinha tido essa coisa de fazer lives. E eu hoje me vejo como entrevistadora, eu gosto. E todo mundo E fala, eu que nem de foto, vídeo, nem álbum de formatura, eu quis escolher foto. Hoje entendo perfeitamente que, além de já amar a educação, a nossa equipe, né? Eu não estou sozinha nesse barco aí. A nossa equipe, que é maravilhosa, que tem esse amor aí pela educação, tomou isso como um propósito. A gente tem uma alegria muito grande de tem que. saber que esse seu projeto, nosso projeto, de várias outras pessoas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp das pessoas que moderam grupos e que a gente tira dúvida, que a gente pode, e pode não, que nós estamos contribuindo com uma mudança no futuro do diabetes pela educação, né? Então, que a gente pode entrar na casa das pessoas e a gente recebe mensagem de pessoas que estão em cidades, Elô, que não tem nem médico direito, quem dirá um endócrino e um nutricionista para dar uma informação correta, e as pessoas mandam mensagem. Tem internet, tem celular, e as pessoas mandam assim, doutora, você não sabe como que acompanhar as páginas do pessoal que passa com vocês aí nas lives, que a gente vê na internet, na SBD, como que isso está mudando a glicose do meu filho sem ele ter a oportunidade de ver um médico durante o ano inteiro. Né? Então, isso pra gente é impagável. Eu falo que isso aí é o propósito da gente, é o que a gente ama. E quanto mais a gente tá aqui, encontra pessoas com histórias e como projetos como o seu, mais a gente se revigora, né? Eu falo que cada live, minhas secretárias até falam assim, Janice, me empolga muito com esse trem de live, não, porque daqui a pouco você não vai querer vir mais atender, vai ficar só fazendo live. Ó, ué, por que não? Não atender, não. Mas eu acho que as lives vieram para ficar. As lives não tem mais espaço para sumir. Porque é uma possibilidade das pessoas se encontrarem, compartilharem, e você alcança muito mais do que você poderia imaginar. Às vezes eu recebo também mensagem de gente lá de Brasília, esse rapaz de Cacoal, você fala, gente, aonde eu tô chegando? Quando que eu chegaria? Exatamente. Então a gente tem que se unir, eu tenho falado muito isso nas lives, né? A gente tem esse propósito aí da educação, mas entramos em 2021 com o pé firme aí na educação, porque nós precisamos nos unir, profissionais de saúde, pessoas com diabetes, familiares, curiosos, né? Todas as categorias, a gente precisa formar um exército de educadores, né? Assumir a postura, fazer o correto, fazer o idôneo, né? Com um propósito, porque é isso que faz diferença na vida da gente, é isso que vai fazer diferença na vida de todo mundo que está aqui, independente de ter diabetes ou não, porque é a vida que importa, né? O diabetes, ele vai entrar aí na vida da pessoa que tem diabetes, mas é a vida que vai fazer a diferença no resultado final. É como a gente viveu, é como a gente cumpriu o nosso propósito, e nós estamos aí firmes nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, Amém. Que nos próximos meses aí a gente esteja fazendo lives com menos pressão, né? Da mídia, da doença, do vírus, e que a gente se liberte aí, saia. Quem está tendo a oportunidade, né? Que é uma gratidão enorme, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, né? Porque tantas famílias perderam aí, né? Seus entes queridos, da gente poder abusar desta oportunidade e cumprir o propósito da gente aí, com muito amor. E a gente conta com todos vocês aí nesse exército de educação. A gente tem um projeto na Santa Casa, que é o Diabetes nas Escolas, um treinamento que é físico para membros de equipes escolares, que não está tendo agora na nossa faculdade, né? Porque está tudo online. Mas nós temos a plataforma em EAD
do diabetes nas escolas, que está aberta, sempre esteve aberta, na verdade, para membros de equipes escolares e para quem não é membro também e quer se educar. Então, assim, além de apresentar o projeto, fala-se muito sobre o ambiente escolar, sobre a necessidade que as equipes escolares têm do aprendizado para receber melhor a criança com diabetes. E é muito importante que os pais, os parentes, os professores façam, até para poder indicar para outras pessoas fazer. O curso ele é gratuito. Quem banca é a Santa Casa de Belo Horizonte. Entrando no site diabetesnasescolas.com.br, vai ter um link para acesso à plataforma de EAD. E aí, quem não é membro de equipe escolar, é só clicar, não sou membro de equipe escolar. E quem for, preenche os dados da escola, porque a gente tem um banco de dados, manda informação para a escola, coisas novas que aparecem, tá? Então, convidar todo mundo. A gente tem uma página, que é o Diabetes nas Escolas, e tem o site diabetesnasescolas.com.br. E vamos aí, que daqui a pouco a gente vai voltar também com os treinamentos presenciais e vai dar tudo certo. Parabéns, porque isso também vai fazer diferença. Muita gente me pergunta como advogada, Elô, como é que faz? Porque a escola do meu filho não sabe nada. Não, infelizmente, não existe uma legislação que obrigue as escolas a terem total conhecimento, mas em contrapartida, a partir do momento que a escola toma conhecimento da condição do aluno, ela necessariamente tem que se inteirar daquilo que ela deve oferecer para aquele aluno. Porque entra na questão da inclusão. E você tem, tudo bem que você não conhece, mas a escola tem que se disponibilizar a aprender para receber bem aquele aluno. Exatamente. O projeto ele veio com esse objetivo, né? Então a gente sabe que nós estamos longe do mundo ideal, que seria ter um profissional de saúde em todas as escolas, né? O objetivo do projeto não é obrigar nenhum membro de equipe escolar a aplicar insulina e medir a glicose, porque eles não são formados para isto, né? Mas é incluir a criança com o máximo de segurança e o mínimo de preconceito, né? Ou nenhum, contra o diabetes, né? Que eu ainda sonho que até o final da minha profissão eu não receba, eu possa finalizá-la com pelo menos uma década sem receber uma ligação de escola que pegou um menino de surpresa com uma seringa, né? E aí o menino fala que é diabetes e a escola fala, mas a gente não sabia, a gente está achando que é droga. Então isso ainda acontece, né? Então o nosso objetivo é desmistificar isso aí nesse projeto aí grande com a Santa Casa de Belo Horizonte, com a nossa equipe em torno do diabetes, né? Então muitas pessoas falam assim, mas você não prescreve mais nada? Prescrevo muito, né? Muito medicamento para diabetes, muito medicamento para colesterol, muito medicamento no endócrino, mas eu acredito piamente que eles terão muito pouco impacto na vida das pessoas se elas não souberem gerenciar a sua vida e gerenciar seu diabetes, né? Nada vai funcionar. Não, você falou dessa história da educação de diabetes. Uma vez me perguntaram assim, Elô, qual que foi o avanço desde que você ficou diabética até hoje? Eu falei, avanço tecnológico na parte de controle de aparelhos novos, de novos tratamentos, é um negócio fantástico. Mas eu sinto mais preconceito hoje do que há 35 anos atrás. Porque há 35 anos atrás era uma coisa um pouco mais velada, diabetes. E eu falo muito, toda vez eu conto a mesma história. Eu lembro que os pais não se olhavam, os casais, justamente para não ter que conversar sobre a doença do filho. Mas hoje existe um preconceito de uma ignorância. De uma ignorância mesmo. Então, não é querer achar um culpado, até porque eu acho que a gente apontar a culpa não vai resolver problema de ninguém. O que nós podemos fazer para tornar isso cada vez menor, as situações que você está apontando? Que é isso, uma vez eu estava num restaurante e para mim é tão automático, peguei a caneta, fui aplicar aqui, eu já era mais velha, né? Fui aplicar, a senhora do meu lado falou, você vai se drogar aqui mesmo? Eu falei, olha senhora, conhece diabetes? Ah, mas você novinha assim? Eu falei, não, então.
Mas a diabetes não é só em pessoa mais velha. Eu aproveitei aquela ocasião para ensinar o que é. Mas eu já era uma mulher. Agora, É. acontece isso com uma criança, é horrível. Então, eu Você pode sinto. mudar, inclusive, toda a postura de uma criança por muitos anos. Então, e aí, você trazer essa autonomia para a criança, trazer esse ambiente mais seguro dele poder falar, mostrar, se aplicar de uma forma onde porque as pessoas não sabem. Nós estamos em 2021 e eu ouso dizer que muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, não sabem o que é diabetes. Oh. E eu falo de carteirinha que eu tenho N casos para contar e sempre que eu posso eu também compartilho nos stories. Ó, fui no hospital X, não sabia. Ah, mas a senhora toma insulina, mas está escrito no meu prontuário que eu sou diabética tipo 1. A culpa é do profissional que está me atendendo? Não, a culpa é da instituição que não capacitou, que não educou. Aí eu convido você, doutora Janice, porque uma das coisas que eu mais quero em São Paulo é que os hospitais se abram para isso. Não é possível que eles fechem os olhos para uma comunidade que só cresce. E você sabe que você tocou num assunto importantíssimo que eu falo muito com o pessoal. As pessoas com diabetes representam um percentual muito grande da população. Se você agregar com os parentes, com os cônjuges e com os profissionais de saúde, a gente vai responder por uma parcela gigantesca da população. Não é Né? bom. Isso porque falam Não que são é. 16 milhões. Isso. Então, se a gente pensar que se a população com diabetes assumir aí o manto, vestir o manto da educação, não vai ser o profissional de saúde que vai atrapalhar o paciente com diabetes. Imagina. Né? Não vai ser o governo, não vai ser ninguém, né? Porque o número é muito grande, né? Então, quando os pacientes falam assim comigo, eu fui no pronto-socorro e a enfermeira não sabia, o técnico de enfermagem não sabia sobre diabetes. Olha que absurdo! Eu falei contagem de carboidratos e a pessoa não sabia o que era. Eu falei, você fez o quê? Fiquei xingando, perdeu a oportunidade, porque o tempo que você ficou esperando, você podia ter dado uma manhã de aula. Podia ter dado uma aula para a pessoa. Você sabe, doutora Janice, que tem muita gente, eu percebo assim, Elô, eu fiquei sabendo que você é diabética, então eu vim aqui te contar que eu sou diabética. Eu conheço a pessoa, sei lá quanto tempo, ela só tomou coragem de vir falar que era diabética por causa do projeto. Então, uma coisa que eu tenho certeza é essa, a hora que o diabético, a pessoa que tem diabética, der voz à sua condição, necessariamente os holofotes se virarão para ela e ganharemos o mundo. Ganharemos o nosso espaço. Enquanto estivermos vivendo no casulo e na clandestinidade, passaremos despercebidos. Estou errada? Nada, tá certíssimo. E eu sempre aqui nas lives eu convido o pessoal, eu falo, gente, aprenda a divulgar, aprenda a ser um educador. Põe a boca no mundo, desmistifica, tira o manto da acomodação, da zona de conforto, né? Então eu sempre até brinco com o pessoal assim no final, gente, vou tirar os comentários, faz um print, né, daqui da live minha com a Elô, posta no seu stories, põe a mensagem principal que você quer passar para quem te segue, põe o principal, fala assim, olha, o que eu tirei dessa hora que eu fiquei ali? Isso, isso e isso. Se todas as pessoas que estão vendo a live aqui agora, que passaram por aqui, que verão depois, né? Que depois que a live fica exposta, são centenas de pessoas que assistem. Se a pessoa pega essa mensagem e fala, vou gastar 2 segundos fazendo isso, e as pessoas se levantarem, o que as pessoas mais terão na vida serão liberdade, libertação, né? Porque a libertação, ela vem do conhecimento. Né? Então a gente não pode perder as oportunidades da gente se unir e criar aí uma legião de educadores, né, em prol de um futuro melhor para as pessoas que têm diabetes e para as que estão por vir com esse diagnóstico, né? Porque é crescente, não vai parar por aí e não vai ter indústria farmacêutica, número de medicamento, número de sensor que vai resolver, né,
a questão do diabetes se não passar pelo autogerenciamento, pela educação, se não passar pela vida, né? Então, o que a gente mais sonha é ouvir com cada vez mais frequência que a vida não é o diabetes, né? Que a vida da pessoa com diabetes é mais e que é ela que vai impactar o diabetes. Então, eu quero te agradecer de coração, Elô, por essa oportunidade. Semana que vem, eu estarei aqui na terça-feira, 19h30, com a Laura Ohana, do perfil Médica Vegana, e ela vai falar pra gente um pouco de diabetes e veganismo e vegetarianismo, que as pessoas têm muita dúvida. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, gente. Obrigada por todos que nos acompanharam. Beijo. Beijo.